Santo Irineu, um santo lá do século II da igreja, doutor da igreja, Santo Irineu disse assim, que o homem é a glória de Deus. Claro, quando a igreja fala o homem, não está falando do masculino, está falando do ser humano. Então, o homem é a glória de Deus. O homem, a mulher. Quer dizer o quê? A coisa mais importante que Deus fez na terra, nesse nosso mundo. Por que nós somos a glória de Deus? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O Papa João Paulo II, uma vez, escreveu uma carta belíssima às famílias, no ano de 1994, que foi o ano internacional da família. E o Papa João Paulo II disse uma coisa maravilhosa. Ele disse que quando Deus quis criar o homem, Deus foi buscar dentro dele o modelo para fazer o homem. Ou seja, criou a sua imagem e semelhança. Então o Papa diz, Deus não podia ter feito o homem melhor. Se fez o homem e a mulher a sua imagem, a sua semelhança, Deus não olhou para a pedra para fazer a gente, não olhou para o pássaro, não olhou para o animal do campo, não, Deus olhou para ele, para nos fazer. Esta é a coisa mais importante para nós vivermos bem, gente. Nós sabemos a nossa dignidade. Nós não somos apenas um amontoado de carnes, de ossos, de músculos, de veias e de outras coisas. Não, nós somos uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, que dá vida a esse corpo. Sem a alma, o corpo não tem vida. Tanto assim que quando a pessoa morre, o que acontece? Separou a alma do corpo. A alma volta para Deus e o corpo vai para a terra. Até que na ressurreição do último dia, Deus vai reunir de novo. Então, esta obra-prima de Deus que somos nós, a glória de Deus, como diz Santo Irineu, Deus quis que existisse aqui nesse mundo, não é? Mas para isso Deus fez um projeto. Como é que o ser humano vai existir no mundo? Deus fez um projeto. Esse projeto tem nome: família. Família. Quando você vai fazer uma casa, ou vai construir um avião, ou vai construir um automóvel, é claro que você faz um projeto demorado, um projeto calculado, um projeto que envolve às vezes milhares de pessoas. Também para que o homem existisse na face da terra, Deus fez um projeto, criou esse mundo maravilhoso. E para que nós existíssemos, Deus fez um projeto, a família. O Papa João Paulo II chamava a família de santuário da vida. Eu até escrevi um livro com esse título, Família, Santuário da Vida. O que quer dizer essa palavra santuário da vida? Santuário é uma palavra que quer dizer a junção de duas. Santo e lugar. Ário, lá do grego, quer dizer lugar, santo. Então, a família é o lugar santo da vida. Ou seja, Deus preparou um lugar santo para a família existir, para a vida existir, a família. Se nós destruirmos a família, é como destruir um santuário, onde Deus mora, onde a família mora. E se a família for destruída, a humanidade vai sofrer muito. E já está sofrendo muito, porque a família está sendo destruída. O Papa João Paulo II, nesta carta às famílias, de 1994, João Paulo II disse assim: os inimigos de Deus sabem que não podem vencer a Deus, sabem que não podem destruir a Deus, então querem destruir a obra mais importante de Deus, a família. É verdade, gente. E quando você destrói a família, você desprotege a vida. Porque a família é, assim, esse escudo de proteção da vida. Quando você quebra a família, você deixa a vida desprotegida. E não é verdade que hoje a vida está ameaçada de morte, desde o leito da mãe até o leito, desde o ventre da mãe até o leito do hospital? Quantos e quantos abortos são feitos hoje? São cerca de 40 milhões de abortos por ano no mundo.
É como se um país inteiro, como a Argentina, como a Polônia, que tem mais ou menos 40 milhões de habitantes, fossem eliminados da vida. Por que tanto aborto? Se a gente for analisar por que acontecem os abortos, você vai ver que por trás falta uma família. É a namorada que ficou grávida e ficou desesperada e vai lá abortar. Porque não tem uma família para receber essa criança. É o rapaz que gerou a criança e desapareceu. Eu nunca vi um animal renunciar ao seu próprio filho. Eu nunca vi a galinha chutar os seus pintinhos. Eu nunca vi a vaca abandonar o seu bezerro. Eu nunca vi a cobra abandonar o seu ninho. Mas eu já vi muitos homens abandonarem seu filho. Gera uma criança e vai embora. Isso não é um homem, é um covarde. É um covarde. Quem gera um filho e não assume esse filho, não merece o nome de homem. E essa criança vai nascer sem uma família. Essa menina vai criar essa criança sem um lar, sofrendo, se desdobrando. Então a gente vai vendo que muitas vezes os abortos acontecem porque não tem por trás uma família. Porque onde existe uma família, a criança não é abortada, não. Eu tenho 8 netos. Tem 2 netinhas, uma de 30 dias e outra de 70 dias. A Isabela e a Carolina. Eu me lembro que antes delas nascerem, que festa que já era. As noras, as mães preparando os quartinhos, pintando de rosa, e comprando as roupinhas rosas, e a chupetinha rosa, e a mamadeira rosa, e tudo rosa, porque vai chegar a Isabela, vai chegar a Carolina. E chegaram, e que festa, quanta fotografia, quanto álbum. Porque existe uma família por trás, que protege a vida, que ama esta vida. Antes, meus irmãos, o ventre materno era o lugar mais seguro da vida. Hoje o ventre materno é zona de fogo livre. É o lugar mais inseguro. Por quê? Porque a família, que é a proteção dessa criança, a família foi destruída. Está sendo destruída. Não vai ser destruída, porque ninguém consegue destruir aquilo que é de Deus. Mas estão judiando da família. Lá na outra ponta da vida, quando a pessoa está velha, cansada, vamos então fazer a eutanásia. Vamos matar essa pessoa logo. Vamos apressar a morte dela. Porque ela já não trabalha mais. Ela só gasta, ela só dá dor de cabeça. Ela está consumindo uma aposentadoria que pesa para o governo. Então vamos eutanasiá-la. E vocês sabem que já tem 4 países no mundo que já aprovaram a eutanásia por lei. Holanda, Bélgica, Luxemburgo e parece que agora também a Inglaterra. Por que se mata o doente terminal, às vezes velho, às vezes, não sei, deficiente? Por quê? Porque por trás dele não tem uma família. Porque eu pergunto para você, você na sua família, você aceita isso? Você vai dizer não. Com meu pai, não. Com meu avô, não. Ele vai morrer aqui com a gente. Na hora que Deus quiser. Só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. O que está acontecendo hoje nos asilos da Bélgica e da Holanda? Isso eu li na internet, gravei, salvei essa notícia. Os velhinhos estão fugindo dos asilos da Bélgica e da Holanda para os asilos da Alemanha, que ainda não tem eutanásia aprovada, com medo de serem mortos. E aí vem dizer para nós assim, não, nós estamos apressando a morte deles, que é para a gente aliviar o sofrimento deles. Mas então por que eles estão fugindo? Porque não querem morrer, não querem ter o seu sofrimento aliviado, coisa nenhuma. Isso é desculpa deslavada, isso é desculpa maldosa. É um assassinato, você apressar a morte de uma pessoa. Então vocês estão vendo que do ventre da mãe, do bebezinho, do feto, até o leito da morte, a vida está descoberta, a vida está ameaçada. E aí você passa pela vida da criança abandonada, você passa pelo jovem delinquente, você passa pelo jovem drogado, você passa... Por quê? Você passa pelos casais separados, que também têm os seus corações sangrando. Por quê?
porque a família, meus irmãos, o projeto de Deus está sendo destruído. E cada um de nós que ama a Deus, cada um de nós que é cristão, que é católico, precisa arregaçar as mangas e trabalhar pela família. Não só pela sua família, mas pela família. Não pode existir uma paróquia onde não exista o movimento de casais. A pastoral familiar não pode existir. Não sou eu que digo isso, sabe quem disse isso? Papa João Paulo II. Papa João Paulo II um dia disse essa frase: não pode existir uma paróquia da igreja que não tenha um movimento familiar. Por quê, gente? Porque quando você trabalha a família, você trabalha com todo mundo. Você pega a criança, o jovem, o adulto, o velho, você pega todo mundo, você salva todo mundo. A família é a igreja doméstica. De onde é que vem esse nome, igreja doméstica? O Concílio Vaticano II resgatou essa expressão. Mas de onde que vem essa expressão? Essa expressão vem lá do tempo do Império Romano, quando o cristianismo chegou em Roma e os cristãos eram perseguidos. E não podiam construir igrejas porque o cristianismo era proibido. Tanto é que você vai ver que as primeiras igrejas surgiram no mundo só a partir de 313, quando o imperador Constantino proibiu a perseguição ao cristianismo. Então até 313, quando não se podia construir igreja, não se podia rezar em público, então se rezava nas casas, nas famílias. Daí vem a expressão família santa, igreja doméstica. É igreja doméstica. O coração da mãe precisa ser um altar para os filhos. O coração do pai tem que ser um altar de Deus para os filhos. Porque é a igreja doméstica. Então, meus irmãos, vejam quantas coisas ameaçam a família. O Papa João Paulo II, nesta carta às famílias, ele fala de uma série de ameaças que a família está sofrendo. Ele fala do aborto, ele fala do divórcio, ele fala das infidelidades conjugais. Claro, quando o marido trai a sua esposa, quando a esposa trai o seu marido, destrói a família, destrói o casamento. A praga da traição, a praga da infidelidade conjugal. O Papa fala da praga do chamado sexo livre. O que é o sexo livre? Duas pessoas que vivem a chamada fornicação. O que é a fornicação? É a vida sexual fora do casamento. Antes do casamento ou fora do casamento. Não é? Sexo sem um compromisso de vida, sem uma aliança na mão esquerda. Sem um matrimônio. Então o Papa diz, é terrível. Quando ele esteve aqui no Brasil a última vez, em 1997, acho que muitos de vocês se lembram disso, o Papa foi ao Maracanã e ele fez uma homilia para os jovens lá no Maracanã. Eu me lembro que até aquela cantora, Fafá de Belém, cantou para ele. E o Papa disse uma coisa ali naquela noite que eu fiquei com vergonha. O Papa João Paulo II disse assim, no Brasil, ele veio aqui ao Brasil para dizer isso na nossa cara. No Brasil, por causa do sexo livre, existem milhares de crianças órfãs de pais vivos. Sabe, gente, doeu. Doeu escutar isso do Papa. Crianças órfãs de pais vivos. O Papa deu todo o recado numa frase só. Que uma criança seja órfã porque o pai morreu, porque a mãe morreu, paciência. Mas a criança ser órfã de pai vivo, é aquilo que eu falei para vocês, eu nunca vi o animal abandonar a sua cria. Mas o homem abandona seu filho. E aí você já está destruindo a família. Por quê? Porque essa criança não vai ser criada numa família. Essa mãe não vai viver numa família. Você vai destruir na família.